Olá, Elisângela Garcia. Olá, Adriana Prestes. Vamos a mais um episódio. Mais um episódio do Conselho Legal. Hoje vamos falar especialmente sobre a importância da formalização nos contratos de compra e venda, outros contratos imobiliários e dicas para um contrato seguro. Muito Vamos bem. receber aqui hoje o Dr. Juliano Ia Félix Silveira, advogado e sócio do escritório Garcia Prestes e Silveira, especialista em direito civil, empresarial e imobiliário, e Cadu Migliorini, que atua já há mais de 10 anos com marketing e vendas no setor imobiliário. Sejam muito bem-vindos ao Conselho Legal. É um prazer Bem-vindos. ter vocês Boa aqui. tarde, meninas. Mais uma vez, agradecer aqui a participação, o convite. E vamos bater um bate-papo, né, Cadu? Vamos lá, obrigado pelo convite. Pessoal, vamos começar já com a pergunta de ouro. Por que é importante formalizar um contrato como instrumento de segurança, um contrato especialmente de compra e venda? A gente fala de valores maiores algumas vezes, né? A maioria das vezes. O contrato ele é um acordo de vontade, né, entre as partes. Quer seja aí para adquirir, para transferir, para extinguir direitos. Então, até para que a relação ela seja segura, o contrato ele se torna uma ferramenta fundamental para assegurar exatamente que cada parte vai cumprir com seus direitos e suas obrigações. Então, por isso, dá importância de se instrumentalizar, de colocar tudo por escrito para não ter problema futuro. Na teoria a gente sabe disso, mas sabemos que na prática ainda tem muito contrato que a gente chama aquele contrato de boca, né? E qual que é o risco disso? Então, a manifestação de vontade ela pode ser tanto verbal quanto por escrito. Nas operações imobiliárias, recomenda-se sim que o contrato seja feito por escrito para que as partes tenham instrumentalizado o que foi acordado. Inclusive, há casos em que a própria lei determina que o contrato seja feito por escrito, por escritura pública. Mas, respondendo até a pergunta, sim, a gente se depara muitas vezes inclusive com pessoas mais antigas, assim, com pessoas mais simples, que ainda fazem contratos de forma verbal pelo fio do bigode. Mas a nossa orientação qual que é? As tratativas, as negociações, elas podem sim ser feitas de forma verbal, mas a partir do momento que eles chegam num acordo, este acordo deve ser instrumentalizado, tudo por escrito, com a assinatura das partes testemunhas, até para que eles saibam o que eles trataram, porque assim o tempo passa, palavras se perdem com o tempo, então para evitar esquecimentos, aborrecimentos, deixar tudo por escrito para que, se ocorra algum problema, a parte tenha o contrato e ela pode reivindicar e exigir que a outra parte cumpra com o combinado. Né? Inclusive, não só os contratos verbais, mas nós temos também os contratos de gaveta, que são aqueles documentos informais e que não são registrados. Esse daí também é um grande risco, tanto para os compradores quanto para os vendedores também. Por quê? Para os compradores, eles correm o risco de sofrerem penhoras no imóvel em decorrência de dívidas do vendedor, porque o imóvel ainda vai permanecer em nome do vendedor. Tem também no caso do vendedor que ele falece e o imóvel entra em inventário e é partilhado entre os herdeiros e ele fica sem o imóvel. E até mesmo quando o próprio vendedor ele acaba negociando o mesmo imóvel para outras pessoas. Então é um grande risco. E o próprio vendedor corre o risco também de que, nos casos em que o comprador não paga os impostos do imóvel, que é o caso do IPTU, a taxa de condomínio, então o vendedor acaba sendo acionado judicialmente para arcar com uma responsabilidade que teoricamente não é mais dele, né? Então é um risco sim, tanto contrato verbal quanto contrato aí de gaveta. Não dá para ter mais o fio do bigode de garantia, Não né? dá. Não dá mais. Mas o que é um contrato seguro, afinal, né? Que tema tenso. Na verdade assim. Agora tem muita questão também de internet, tem a questão de inteligência artificial. O pessoal acha que se eu achar um modelo de contrato no Google vai dar tudo certo na minha vida. Então, a gente quer falar sobre isso também, porque tem algumas cláusulas que são indispensáveis para um contrato seguro. Até para um contrato ser válido e eficaz, o que ele vai precisar? Ele vai precisar da vontade das partes, né?
da proposta e do aceite, ele vai precisar da capacidade das partes para contratar, ou seja, maiores de 18 anos, que não haja nenhum impedimento, vai precisar aí que o objeto seja lícito, seja determinado e possível, e também até a forma, que ela seja prescrita ou até mesmo não proibida pela lei. Então, para que um contrato seja válido e eficaz, vai precisar desses requisitos aí. Então, o contrato não é só uma formalidade, né? É uma forma de proteção para os dois Sim. lados. Isso se conecta diretamente com o dia a dia de quem negocia, né, Cadu? Sem Seria dúvida. essa a minha pergunta. E na prática, né? O que é legal colocar, né? Não só olhando para a parte técnica, mas o que no dia O a que dia que faz erros você falta. observa, assim, mais, corriqueiros, assim, na compra e venda da Assim, o contrato, né, da parte, o Juliano falou principalmente a parte técnica, jurídica, né, o contrato ele tem que ser colocado claro o que foi conversado entre as partes, né? No caso, o corretor, o papel dele é fazer a intermediação, né, o corretor, a imobiliária. Então, assim, ele vai fazer desde o início ao fim, né, e depois ele precisa formalizar aquilo para não ter nenhum tipo de mal-entendido. Porque como o Juliano mesmo comentou agora, tem débitos de condomínio, IPTU, tem as questões que tem que ser colocadas, porque assim, o imóvel tem que, né, ser apresentado todas as CNDs, tá todo regular e tudo isso precisa constar no contrato, até porque a grande maioria do que eu vejo em sentido de contrato, assim, o pagamento geralmente nunca é à vista, né? E porque quando é à vista, a pessoa às vezes acaba já partindo até direto para a escritura, né? Na maioria dos casos, ou às vezes o comprador e o próprio vendedor preferem. E quando envolve essa questão até falando um pouco de parte de pagamento, geralmente vai ter, olha, se você atrasar X dias, você vai ter uma multa, você vai ter uns juros, e tudo isso tem que estar constando lá. Se é no caso de uma casa, por exemplo, Hum. a casa é decorada, né? Se a casa é decorada, tem que ter todo um descritivo lá do que tá na casa, são eletrodomésticos novos, velhos, e por aí vai. A questão da garantia da obra, se é de um construtor, tem, se já é de um terceiro, não tem. Então, todos esses pontos, apesar do corretor ir lá e apresentar, e, digamos que fazer a parte legal, encantar, legal, digo, interessante, Simpática. né? É, Simpática de a parte apresentar a gostosa, casa, a né? parte gostosa, né? De apresentar, o cliente se encantar e gostar. Depois tem a parte importantíssima que é do contrato, para lá na frente não ter nenhuma frustração, tanto do vendedor quanto do comprador, né? Então, o contrato ele é fundamental, né? E até quem faz essa intermediação, né, até o corretor tem mais segurança com o contrato, Sem dúvida. com tudo descrito, com a situação dos bens que estão, de repente, no imóvel, né, Sim, para sim. não poder dizer de nenhuma parte, né, que aconteceu um erro em alguma parte do processo, Muitas né. vezes até a corretagem, né? E Acaba até que para o fica Cadu poder desprotegido. Sim, exercer esse trabalho de excelência, assim, de todo o cuidado que ele toma, de todo o conhecimento que ele tem do imóvel, de todas as CNDs, levantar se tem dívida ou não, é primordial até o conhecer. Ele faz esse tipo de levantamento da própria matrícula, para saber se realmente a matrícula está ok, se realmente quem está vendendo é proprietário do imóvel, se não está financiado, se não foi dado em garantia. Então, ele tem que ter todo esse cuidado para fazer com que a relação seja total transparente, ocorra na total transparência e para ele dar segurança para o cliente também, né, Cadu? sem dúvida. Até isso que você comentou, a gente já passou por casos de chegar, fazer toda a parte legal, como a gente falou, de o cliente se encantar, gostar de um terreno, só que esse terreno estava em nome de uma empresa e tinha uma dívida, né? Uma dívida de um valor ali que superava 50% do terreno. Aí a gente teve que explicar para o cliente porque quando a gente chegou o imóvel, ele não existia. Só que assim, passou-se anos para vender, né? Nem sempre, às vezes, né, você recebe aquele imóvel, aquele terreno, ou o que for, você consegue vender ele em um mês. O Uhum. período de venda do imóvel, do terreno é mais longo, e nesse decorrer do tempo, a situação legal muda, né? Ele pode ter adquirido um empréstimo, uma dívida, um processo, alguma coisa que envolve aquilo,
E a gente foi, a hora que quando foi vender, levantou, falou, opa, aqui é melhor não vender. E ofertou outro para o cliente que também havia gostado, já tinha até visto, que estava com a situação plenamente regular. Então, faz parte do processo essa atenção para não ter dores de cabeça O futura, né? cuidado começa já pelo corretor, né, que tem É. essa visão das coisas, essa preocupação e da importância de ter um contrato seguro e de Sem contar com dúvida. profissionais para E isso, inclusive. E exatamente por isso, porque a total transparência e segurança, porque não ocorrendo isso, com certeza isso daí vai ser judicializado depois, através dos problemas. Não só desta questão, tinha pendências na matrícula, como também ele até mencionou questões estruturais do imóvel, que vai incluir, é de construtor, tem o prazo de garantia aí de 5 anos, não tem? Já é de terceiro, mesmo assim, trata-se de vício oculto ou não, quem que vai responder por isso? Tudo é judicializado depois. Então, a partir do momento que você não instrumentaliza, não coloca isso no contrato, não as, os fatos aí não estão claros, isso daí acaba dificultando depois. E era exatamente isso que eu ia perguntar, porque a gente tá falando aqui do fazer certo, né? Mas agora E o fazer pensando por errado, outro não lado, fazer tão quando certo tudo dá assim. errado, assim, quais são as consequências mais comuns? Tudo é judicializado depois, porque assim, quando o problema vem para a gente, isso daí tem que verificar, como a gente falou, se enquadra numa hipótese de garantia ou não de vício construtivo, vício oculto, com relação à parte estrutural, parte documental também. Então, tudo isso tem que ser pré-analisado e definido até para evitar a judicialização. Acaba dando margem para indenização, né? Exato, exato. É por isso que é importante, né, já pensar quem vai ser o corretor, a imobiliária, né, e qual é o suporte que ele tem, porque depois você reclama para quem, né? É sobre isso É. também. Ou seja, o contrato precisa refletir a realidade do negócio, né? E isso nos leva à importância do planejamento. A gente tem um tema central sempre que a gente fala sobre É. prevenção, planejamento, orientação antes da assinatura. Então a gente quer saber de vocês dicas para um contrato seguro e eficaz. Até do contrato, fazendo um adendo aqui, a gente falou não só da importância, mas é assim, fala assim, mas é usual então a escritura? A escritura obrigatoriamente por lei, ela só é obrigatória quando o valor da transação é acima de 30 salários mínimos. Então, obrigatoriamente, sim. Mas a gente até recomenda, por segurança, que toda compra e venda seja formalizada através de uma escritura de compra e venda, até para dar mais segurança para quem está comprando, como também para tornar a conhecimento de terceiros, para evitar todos esses problemas aí que a gente já mencionou. Existe um prazo aí para que isso ocorra? Não. Né? A lei não determina, a partir do momento que se labra a escritura, tem um prazo para registro, não tem esse prazo. Só que o quanto antes for realizado é melhor, né? Já para deixar a documentação em ordem, em dia. Tanto é que hoje em dia, em pleno 2025, mais de 50% dos imóveis do país são irregulares. É por falta de conhecimento? Pode ser que seja até por falta de conhecimento, mas é uma questão financeira também. E algumas vezes de comodismo também. Não Porque finaliza, né? acaba que a regularização vem acontecendo no momento em que não tem mais jeito, que aquele vai ser vendido, está sendo negociado ou está indo para inventário e não tem mais jeito, tem que Sim, regularizar, mas eu digo até pelos né? custos, né? Tem aí pagamento de TBI, tem pagamento de cartório, né? Mas a nossa orientação sempre é instrumentalizar via escritura pública e já regularizar a matrícula do imóvel quanto antes. E quais documentos necessários para que isso aconteça? Das cláusulas no contrato? Documentos e cláusulas do contrato para regularização. Não, para a realização do contrato, os documentos, assim como nós já mencionamos, é imprescindível a própria matrícula do imóvel, né, para verificar se realmente quem está vendendo consta como proprietário,
se não existe nenhuma cláusula de garantia, se o imóvel não está hipotecado, se não existe nenhuma pendência que venha aí a inviabilizar a compra e venda, as próprias CNDs, As né, certidões, né? certidões negativas de débito do imóvel, certidões negativas de PTU, de água, luz. Tem mais algum Se outro for em nome documento, de Cadu? empresa, né? Imóvel em nome Condomínio, de né? empresa Que é De precisa bem de mais quando em certidões condomínio. ainda, né? De Sim. processos. Todas as certidões assim para verificar se realmente existe ou não dívidas naquele imóvel. Tem mais algum outro documento que eu. Assim, os documentos pessoais, é claro, hoje em dia também é muito usado a questão da assinatura online, Sim. né? Então tem que ser feita toda essa verificação também, porque acaba que quando tem lá no cartório, o cartorário vai fazer a conferência, né? Agora, o online cabe também ao jurídico, ao imobiliário, todo mundo está verificando, como Sim, você as assinaturas mencionou, as eletrônicas, né? assinaturas, se o responsável é aquela pessoa que está assinando, tem o e-mail da pessoa que vai ser responsável por assinar, que acho que tem sido cada vez mais Usual, frequente né? e usual esse tipo de assinatura, né? Hoje em dia tem o Online, né? e-notariado para Pois é, ajudar falamos a sobre isso. formalizar, né? Então, mas e não sendo formalizado por escritura pública, que seja um contrato comum. Até nesses casos que não é necessariamente exigido por lei, enfim, que seja um contrato de compra e venda particular. Como a gente já falou, tem esses casos, né, os contratos online, os contratos de internet, os contratos de inteligência artificial. Como perceber ali que ele não está definitivamente seguro através desses contratos, que de repente a cláusula está rasa, não está abordando tudo que precisa ser Nos abordado. compromissos, né? Que é muito usual, né? É que é assim, o cuidado com documentos de Google, documentos de inteligência artificial, porque na realidade, assim, eles criam um protótipo, uma estrutura, mas que não exatamente vai se enquadrar naquele caso, né? Uhum. O contrato, como eu disse logo no começo da nossa conversa, é um acordo de vontade entre as partes. Então, na realidade, todo contrato é específico, Sim. é individual, para retratar exatamente o que as partes estão querendo. Por isso, todas as cláusulas, desde a menção aí do nome das partes, do objeto do contrato, das especificações do pagamento, tudo é muito específico. Então, tem que ser analisado cada caso, né? Não é genérico. E que tipo de cláusula é indispensável para fornecer segurança para esses contratos? Alguma cláusula de multa, alguma cláusula obrigacional, eh, uma cláusula que possa conferir proteção. Tá, no contrato de compra e venda, cláusula resolutiva é indispensável, né? Até para que, se porventura ocorrer o descumprimento por uma das partes, a parte prejudicada possa rescindir esse contrato. Não só a cláusula resolutiva, mas como as cláusulas que determinam aí as penalidades em caso de inadimplência, né? Temos também a cláusula que vai especificar o objeto do contrato, as cláusulas aí que delimitam para quem ficará a obrigação pelo pagamento de determinada despesa, cláusula de garantia do contrato, garantia pelo pagamento do contrato de compra e venda. Por isso que eu falo, é Tem que específico. estar bem descrito, né? Você, na realidade, tanto o corretor quanto o operador do direito tem que entender o caso e individualizá-lo no documento, deixar tudo às claras, garantindo aí direitos e deveres de ambas as partes. Cadu, e na sua vivência com clientes, negociações, o que faz diferença na hora de gerar confiança e transparência para o comprador e para o vendedor, para que intermediar bem uma situação? Bom, eu acho que o princípio é a questão de você ter a honestidade de sempre ser transparente, né? Ó, o imóvel é isso, o valor é esse, a condição que a gente chegou é essa. E porque assim, hoje o corretor, teoricamente, né, ele é uma formação simples, né? Então não exige um curso superior,
é uma profissão mais acessível, que nem todos ainda acabam se profissionalizando da maneira correta. Nem todos vão ter uma assessoria jurídica, né, de acordo como precisa, nem todos vão ter esse nível de profissionalismo que é necessário, principalmente falando ainda na venda de imóveis ainda de alto padrão, né? Uhum. Fazer essa questão da transparência, eu acho que é a mais importante com relação a ambas as partes, o vendedor e o comprador, né? Então, assim, ele está comprando uma casa ou um terreno, deixar bem claro, ó, seus custos vão ser esse, você vai ter IPTU X, você vai ter condomínio X, a casa está nessas condições ou o terreno está nessas condições. Isso é uma forma bem clara que a pessoa fique à vontade e também que ela entenda se faz ou não faz sentido para ela. E depois, eu acho que o que é muito importante também, que a gente até falou no começo, é trazer segurança, né? Quando você apresenta toda a documentação, as Uhum. certidões negativas e tudo isso, a pessoa fica mais tranquila. Ela fala, bom, tá tudo regular com o imóvel, então vamos assinar o contrato e vamos celebrar daí que é a parte Sim. boa, né? Onde o comprador recebe o dinheiro dele, a imobiliária recebe a remuneração da comissão, que também acho que a gente acabou não falando disso, mas Sim, uma coisa, até pensando como vendedor imobiliária, que é muito importante, é a questão de estar bem descrito lá a comissão, para não ficar nenhum mal entendido, né? Quem vai pagar, se é o comprador, se é o vendedor, às vezes que é descontado do próprio valor que o comprador está pagando, mas querendo ou não, é sempre o vendedor que acaba sim. pagando, que é descontado do recebível dele, mas que Uhum. fique tudo claro ali, quando vai ser o pagamento, no ato da assinatura, ter um prazo para isso, que isso também acaba respaldando até o próprio recebimento do corretor e da imobiliária. No caso, existe vendas que não é só uma imobiliária que participa, tem a questão das parcerias, então imobiliária Isso X dá ou bastante corretor discussão, né? dá discussão, quanto que cada um vai receber, é o 50 que o pessoal fala, ou que é o meio a meio, ou não, ou vai dividir às vezes até em três. Então eu acho que tudo isso tem que ser muito bem colocado, tem que estar no contrato para não ter dores de cabeça futura, né? Mas o bom é quando há parceria e tá tudo às claras, né? O Sim, duro é que, é, assim, você mais do que ninguém sabe que nesse meio é complicado quando você lida com profissionais aí que não agem aí Com com lisura, transparência, com mal lisura, intencionados às mal vezes, né? intencionados, que visam apenas o lucro e assim, e tentam obter o lucro de uma forma errada, né, até intermediando um trabalho que ele não realizou, ou até inviabilizando o trabalho do colega, que já nos deparamos com isso, né, Cadu? infelizmente. Que inviabilizando um trabalho honesto só porque ele não receberia a parte dele. Então é um meio complicado, né? Até lembrando disso, tem também a questão da transparência, que isso assim acaba sendo meio que óbvio, mas na prática não é. Você está autorizado a vender aquilo, Exato. né? Você pode Uhum. vender, o proprietário te deu uma autorização verbal, por escrito, você tem exclusividade, você não tem, por quanto tempo? Porque às vezes, assim, é, é lógico, mesmo sendo dentro de condomínio, a gente já passou por isso até dentro de condomínio. Teoricamente, você tem que ter um Sim, controle de autorização. acesso para você entrar até lá, uma autorização, alguém tem que te liberar. Mas um condomínio, por exemplo, ele é muito grande, então você pode entrar por uma autorização, uma outra autorização e acabar mostrando uma outra coisa e depois lá na frente que daí você vai ver, consegui vender, agora eu vejo quem que é o proprietário, falo, tô com um cliente interessado. Assim, no dia a dia, na maior parte das vezes, isso daí acaba dando certo, né? Porque Até porque o vendedor quer vender, né? então ele vai falar, opa, Nossa, tem gente que é bom mesmo, é, vai, vende e nem estava autorizado. Olha que interessante, entendeu? que talento Só que no final das contas, às vezes isso tá trazendo um prejuízo Exato. enorme, para outro, tá entendeu? lesando, né? Então tem essa questão que até foi muito bem lembrada Sim. E que os proprietários não acontece. sabem, né, Não muitas vezes sabe, como né? lidar com isso, porque às vezes as pessoas chegam, você está vendendo? Eu também posso vender. E aí, como que é isso? É meio confuso, né?
Mas Vai então, pondo um mas monte de placa ou põe em vários Mas daí lugares. vai tecnicamente tem um termo, né? de ter ou não A autorização autorização exclusiva, escrita. É. Ah, né? tá. Exclusiva também. Exclusivo, o corretor ele vai ter exclusividade sobre aquele imóvel ou por qual período, né? É. Porque pode ser que por 30 dias eu te dou exclusividade. Se não conseguir, daí eu já vou abrir aí para outros, mas que trabalhem sobre o mesmo imóvel. Acontece isso. Até porque também para evitar o conflito. Porque, por mais que seja errado, mas às vezes vão pegar lá, é uma casa, ela é 10 milhões. Aí tá anunciada na imobiliária A, B e a C. Aí, às vezes, às vezes já tem o conflito de anúncio. Que é assim, uma tá por 10, a outra já põe 9.900, a outra já põe 9,5 e a outra 9. A hora que você liga, não, mas é que eu conheço o Já virou proprietário, concorrência eu desleal já. consigo Então, por menos. E no final das contas não tem nada disso. E às vezes o proprietário nem tá sabendo disso, entendeu? Então, assim, já passei também por, além desse episódio aí que a gente acabou de comentar, por casos de às vezes estar anunciando um imóvel que a gente até, né, tem exclusividade, e aí tem outro corretor lá, ele sobe lá naqueles portais, né, que aparece a hora que a pessoa busca, Zap, Viva Real, e por aí vai. E aí, mas eu vi ali mais barato. E eu falei, não, mas como assim? Ou se não, também de casos de que o corretor foi lá, ele anunciou e ele nem tinha autorização, e o imóvel já foi vendido, até isso também já aconteceu, fazia anos por nós. E daí o cliente liga e fala, ué, mas só tem casa do, sei lá, de 5 milhões para cima aí que vocês trabalham? Ah, é. Mas é que eu vi uma por 3,5, né? Mas qual? Me manda o link. Ah, mas essa casa a gente vendeu tem é um anúncio antigo. 3 anos. Só para chamar a atenção. Só Aí para chamar a são atenção. outras manobras, É, né? A coisa extrapola os contratos aí. é. São muitas coisas Muitas. que acontecem. Mas voltando ao tema do contrato em si, aqui a gente falou sobre a comissão e tudo mais, a imobiliária ela tem que estar respaldada pelo contrato e principalmente esse acordo, quando envolve isso da parceria, também até para evitar tanto pro comprador quanto o vendedor, aparecer um corretor lá, não, mas eu participei também. Quando estão todos Entre os envolvidos parceiros também, assinando e né? concordando Tem. ali, tá tudo certo, Quase um né? herdeiro, né, que vai aparecendo ali. Ah, não, eu também tenho parte nessa herança. É, Porque aqui a ter gente tá parte falando nessa de comissão. imóveis de valores altos, né? A Sim, Casa do sim, Sol trabalha com alto padrão aqui, Sim. então é. parece brincadeira, mas são verdadeiros herdeiros. Falam, não, mas eu participei, eu mostrei a primeira vez, eu acho que eu Isso tenho é, parte é nisso. bem complexo. É. Então, mas tem como resguardar também, né? Tem como fazer. Não sei se hoje se vale também as conversas do WhatsApp, se precisa de um termo formal que a pessoa assine a autorização de venda. Mas acho que hoje em dia, por WhatsApp, se resolve bastante coisa, Faz Tem a né? como notarial. comprovar, inclusive nós já tivemos casos de comprovação via WhatsApp também, né, Cadu? É. Mas logo que o cliente te procura, é ideal sim fazer o termo De de autorização, né? autorização para constar lá o período em que ele vai trabalhar, se é com exclusividade ou não, para assim ele estar garantido, porque é o tempo dele, né? O tempo, o esforço dele que estará sendo despendido. Aí, porventura, se um outro terceiro aparecer aí que nem autorização tem, vai estar prejudicando ele. Muito bom. Então, o apoio tem que estar sempre junto, né? O apoio jurídico tem que estar É sempre junto, né? fundamental. Não só em momento de assinatura, em momento de elaboração de contrato, mas em todos os momentos, até de fechamento, até desse esclarecimento dessas dúvidas, né? Que acontecem no corriqueiro, né? Do início ao fim, né? Acho que desde quando o imóvel, para ele entrar na imobiliária, ele tem que ter essa assessoria jurídica, que é a parte da captação, até o melhor dos mundos, que é a parte da alegria, que é a venda, Finalização, né? que tem que ter também. Então, acho que assim, a questão do jurídico, ele acompanha 100% do processo. E tem que ser muito bem feito, porque senão aparecem surpresas indesejáveis Sim. E sempre. até mesmo pensando na imobiliária, no corretor, como negócio, né? Porque pensa, como pode, e é bem comum, uma pessoa ter contratado ali uma imobiliária, ela comprou um imóvel, ela fez mediante escritura pública, ela não registrou na matrícula, ela teve um problema lá na frente. Mas espera aí, que imobiliária foi essa que não tinha um apoio jurídico, não tinha uma visão das coisas, que chegou no absurdo de ter uma escritura, tá quase ali,
e um ato simples De não uma foi surpresa, feito, né? Mas Uma é que daí surpresa no não não teve uma depende da orientação. imobiliária. A Não, mas você, imobiliária pode até, mas não só a essa imobiliária, orientação. como o advogado, Mas pode você, até ter orientado, mas daí vai da sim, parte querer com É, certeza. Não, é que registrar. daí é outro caso. Aí a pessoa, Exato. ela sabe, ela foi orientada e ela optou por não fazer. Mas eu digo assim, que na maioria das vezes o corretor vendeu, ele não tá nem aí. Ah, fui lá, sai do cartório lá, fez a escritura e aí o resto? Não tem nenhuma orientação, né? Então é bem importante. E essa diferença do o corretor que ele é orientado por uma assessoria jurídica, ele Isso. não vai fazer uma coisa dessas, né? E cai no nosso conselho legal, né? Prevenção. Exatamente. Mas que dicas são melhores para quem está até empreendendo com imóveis, assim, e como fazer um contrato blindado, seguro, né? Para evitar o máximo possível essas intercorrências. Assim, a segurança do contrato vai ser específica para cada caso. Então, é o cuidado de, desde o início, eh, ter uma assessoria jurídica para verificar a viabilidade daquele imóvel, está tudo ok, se ele está apto à compra, se não tem nenhuma ilegalidade, irregularidade, né? Quais as garantias que poderão ser colocadas ali no caso do vendedor, para que efetivamente ele receba o Sim. valor, né? Para que a gente sabe, hoje em dia, até em razão dessa instabilidade financeira que a gente está vivendo, tá lá, garantia da X parcelas para pagamento, mas além das parcelas, hoje em dia tem lá calção, é pouco usado, é financiamento bancário, que tipo de garantia ele vai ter para receber aquele valor efetivamente, né? Uhum. Então, analisar cada caso e tomar todo o cuidado. Se cercar aí de todas as cláusulas que a gente falou, a cláusula resolutiva, as penalidades, aplicação de multas aí para que ao final todos estejam satisfeitos. O vendedor com o dinheiro, o comprador com o imóvel, Sim. de preferência com a escritura registrada e já no nome dele. E o corretor tendo E o recebido corretor com direitinho também. percentual Todo também, mundo né? feliz. Não, e Né? Essa uma é a coisa alegria total. interessante também, que acho que a gente falou muito sobre o imóvel, mas como o Juliano comentou, a gente precisa se atender os dois lados. Isso. Sim, Então, assim, é muito importante também fazer o levantamento de quem está comprando, que assim Tem o histórico também, né? corriqueiro a gente fazer. Tira todas as CNDs do comprador e além disso daí da parte jurídica, ainda fazer uma análise de crédito, principalmente quando não é aquele pagamento à vista. Quando é o à vista, assim, Sim. você fica um pouco mais preocupado que, né, pagou, recebeu, assinou, tá tudo certo. Mas a gente sabe que na grande maioria das vezes o pagamento à vista, ainda mais hoje em dia, com taxa de juros altíssima aí, fica meio que quase que impossível alguém chegar, é tanto, vou pagar à vista e pronto. Então fazer esse levantamento dos dois lados, eu acho que é bem importante, quem está comprando e quem está A vendendo, gente para os até dois. chegou a comentar do levantamento de documentos do imóvel, mas daí o Cadu lembrou agora, a do gente comprador. Do comprador não também. só do Do comprador, como vendedor. do Do vendedor vendedor. também. É. Histórico de todos. É, Documento de todo mundo, Sim, né? levantamento aí, Justiça Federal, Estadual, da própria Receita Federal, para verificar realmente se não existe nenhum débito que possa recair sobre o imóvel e futuramente sobre quem comprar este imóvel, né? Então é importante, sim. É Muitas isso. coisas, né? Nossa, Muitas daria para coisas. passar horas aqui falando sobre a importância dos contratos, o que traz segurança, E sobre os casos, né? sobre Que os são casos. muitos. Mas foi uma conversa ótima, Muito. enriquecedora, incrível. E a gente só tem a agradecer. Esse episódio só reforça o papel que proteção, clareza, trazem segurança, confiança. E que quando os contratos são feitos de forma personalizada, preventiva, tudo tende a correr de forma mais transparente e dá tudo certo no final, né? Eu agradeço pela presença de vocês. Temos um mimo, Aqui um momento um doce, momento né? Aqui a gente falando docinho. de assunto tenso. Que beleza, Cadu, não é Olha percentual de só, corretagem, mas é Mas doce, é um né? mimo, gente. Aqui. Já Mimo da adoça a Mara nossa Cris tarde. Quente para adoçar aqui a Pô, tarde de Que vocês. beleza, obrigado, Mara viu? Cris, Obrigado. agradecido.
Mas obrigado mais uma carinho pra vez pela vocês. oportunidade, A gente vai pelo deixar. convite. E é sempre um prazer aqui esse bate-papo. A gente sempre aprende, né? A gente não vem aqui só falar, mas a gente sai aqui aprendendo cada vez mais. Sem dúvida. Acho que o dia a dia nosso, cada dia que a gente acorda é um aprendizado, né? Uhum. Então, até falando com o Juliano, cada conversa que a gente tem, cada caso de um cliente, cada situação, cada contrato, né? Voltando no contrato, é um aprendizado. Então, São nossa, são experiências, né? experiências aí que a gente Umas vai vezes vivendo. dolorosas, mas que servem para que não É, sejam repetidas, sem né? dúvida, sem dúvida. E a excelência sempre se aproximando, né? Sim. É, Muito Mas- bom, gente. a gente vai deixar as redes sociais de vocês passando, o Instagram. Sim. E queremos agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Foi maravilhoso ter vocês Muito aqui com a enriquecedor. gente. Voltem sempre. E se esse episódio te ajudou a aprender um pouquinho mais, a aprender sobre a importância da formalização dos contratos e sobre essa rotina aí de compra e venda de documentos e tudo mais, compartilhe com outros empreendedores, com alguém que você deseja que tenha acesso a esse conteúdo. Esteja sempre aqui junto com a gente, fornecendo, dando like, curtindo, nos ajudando com os próximos temas e Tem muita coisa boa vindo por aí. tem muita coisa boa vindo por aí. Obrigada. Ótima. Obrigada, até a próxima. Obrigado, Obrigada, pessoal. Obrigado. gente. Obrigada.